Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Nadédia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Doutor Luiz Fernando ganhou destaque no noticiário, uma doença que pouco se falava aqui no Brasil, a Creutzfeldt-Jakob, em função do caso Lito Souza. Eu gostaria até que o senhor nos explicasse que doença é essa. Bom, então vamos começar por aí, né, Milton? A doença de Creutzfeldt-Jakob é chamada tecnicamente de encefalopatia, ou seja, a doença do cérebro, espongiforme transmissível, ou seja, é uma doença neurodegenerativa rara, ela é progressiva, ela é fatal, e ela é causada diferentemente, ela não é causada por vírus, bactéria ou parasita, ela é causada por prions. Os prions são proteínas naturais do nosso corpo, mas que se dobram de uma forma normal e passam a ser autorreplicantes, ou seja, não precisa mais nada do corpo mandar fazer mais proteína, elas começam a se multiplicar sozinhas. E aí, inclusive, passam a ser resistentes aos métodos de desinfecção físico-química que a gente conhece. Quando atingem o sistema nervoso central, o acúmulo dessa proteína anômala, ela destrói os neurônios, deixando o tecido cerebral justamente com um aspecto esponjoso, quando é feito o exame anatomopatológico depois do falecimento, né? Daí o nome dessa doença. É uma doença extremamente rara. A estatística mundial é de 1 a 2 casos por milhão de habitantes por ano, o que isso porta a classificação como doença rara. Ela tem 4 formas, para fazer uma análise rápida. Uma forma esporádica, que são 85% dos casos. Não se sabe a causa identificada dessa forma da doença. Tipicamente ocorre em volta dos 60 anos de idade. Tem uma forma genética que responde por 10 a 15%, que é ligeiramente mais precoce e está ligada a uma mutação no gene PRNP, no cromossomo 20. E tem a forma iatrogênica, porque como eu falei que essa proteína ela é autorreplicante e de difícil limpeza, vamos dizer assim, quando você faz um procedimento com um paciente, você pode contaminar equipamento cirúrgico. Mas como isso já é conhecido, quando você tem a suspeita mesmo, no caso, você já faz a separação, enfim, isso não acontece desde os anos 70. E tem uma forma mais rara, que é a forma raríssima, que é a variante da doença, que é o que a gente conhecia e falou muito durante uma época, a doença da vaca louca. Ou seja, é a transmissão desse prion através da contaminação de carne bovina. Porque também essa dobrada da proteína também pode acontecer nos animais. E aí se contamina a carne bovina por encefalopatia bovina. E aí você tem a vaca louca. Mas essa é a mais rara de todas, geralmente acontece com doente jovem. Ou seja, doença de Creutzfeldt-Jakob não é sinônimo de doença da vaca louca. A doença da vaca louca é uma variante muito rara, enfim. Por isso ela passa a ser uma doença, inclusive, de notificação compulsória no país, no Brasil e no resto do mundo, né, Milton? Ela infelizmente, é um quadro de demência rapidamente progressiva, ataca a parte muscular da pessoa, tem uma perda de coordenação, enfim, é uma doença que eu infelizmente, só vi um paciente desse tipo, e é uma doença muito dramática de acompanhar, Milton. E, doutor, o que repercute mais agora é a possibilidade do Lito entrar num estudo clínico, né? Queria te ouvir sobre isso. Olha só, isso é bastante complexo, né? O Lito é um cara, posso dizer que eu acompanho ele há muito tempo nas redes sociais, um cara super legal. Eu gosto muito de viajar, eu viajo muito agora, andar de avião, gosto mesmo de andar de avião, então eu acompanhava ele por causa disso, aprendi muito com ele, isso tem que dizer aqui. Mas é muito complicado, Nadege. As pessoas têm que entender que, por mais que a gente queira que ele seja incluído em um estudo o mais rápido possível, estudo clínico exige metodologia científica e exige critério de inclusão e de exclusão. Então, por melhor que seja a pessoa, por mais querido que seja a pessoa, não é por isso que a gente vai conseguir incluir alguém no estudo clínico. É duro dizer isso, principalmente para a família. A família tem mais que correr atrás mesmo, dou maior força, tem mais que fazer o barulho que tiver que fazer para conseguir. Agora, isso não vai ser garantido só por isso, tá? Não vai ser garantido porque ele tem o diagnóstico, não vai ser garantido porque o governo fez pressão, não vai ser garantido porque é um cara legal. Pode ser que ele entre no estudo científico se
o quadro clínico dele, se as condições clínicas dele, se o diagnóstico comprovado com os dados que ele tem permitam que ele seja incluído ou não em um estudo clínico. Isso tem que ficar muito claro, porque ciência só se faz com rigor, e rigor de metodologia científica. A gente não pode criticar de um lado, por exemplo, como a gente critica a polilaminina, que não tem critério algum nessas inclusões que estão sendo feitas, e querer incluir o outro porque é legal. A gente não pode ter metodologia científica de estimação. A gente tem que fazer o rigor do método. Por isso que eu deixo claro isso. Para a família, toda a força, corram atrás, façam o barulho que puder fazer para que se chegue até as pessoas que comandam o estudo. Que aí sim, a partir desse contato, eles vão avaliar a situação. Se couber inclusão no estudo clínico, melhor ainda, mas não vai ser por pressão que isso acontece. Não deveria ser por pressão que isso acontece, Nadédia. Essa é a grande comoção do dia de ontem. Nas últimas 24 horas, as redes sociais estão inundadas sobre isso. Infelizmente, nós estamos em período eleitoral, então tem político surfando essa onda. O Ministério da Saúde já se meteu no meio, já fizeram comunicação para o Ministério das Relações Exteriores. Eu acho que tudo isso é viável. Agora, não vai ser por isso, não deveria ser por isso que ele seja incluído ou não. Isso fica muito claro para todo mundo. Pesquisa clínica exige método e método exige rigor. Lamentavelmente, tem que valer para todo mundo. É assim que funciona a ciência, gente. Isso é chato de falar, é duro de ouvir, principalmente para quem está mexido emocionalmente, mas é assim que a ciência tem que ser feita. Obrigado, doutor Luiz Fernando. Bom dia. Bom dia para você, Milton, Nadege e todos os ouvintes. Bom dia.